Começando bem o seu dia. Hoje, quinta-feira, um dia impressionantemente abençoado. Por que eu estou falando isso? Porque como é que eu posso ter capacidade, condição de vencer as minhas lutas no dia a dia? Eu vou falar sobre isso nessa nossa devocional, sobre uma armadura, sobre uma vestimenta que você deve vestir e está à sua disposição para você vencer o dia a dia, com alegria, com contentamento, com certeza de que sempre que você coloca essa armadura, que você veste essa armadura, você vai muito bem. Sobre isso, o Começando Bem o Seu Dia vai falar daqui a pouco nessa devocional, mas antes eu não posso deixar de pedir a você uma coisa, que você se inscreva no nosso canal do YouTube, que você curta, muito importante também. Olha, nós temos tido muitas visualizações. Você pode até visitar o canal do YouTube, na TV Amazônia, que você vai ver que tem muitas visualizações, mas eu queria muitas curtidas, comentários, compartilhamentos e também queria pedir para você ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de toda a programação da nossa TV e dos nossos programas devocionais, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto sobre essa armadura, sobre essa vestimenta do dia a dia para você vencer tudo e ainda ficar firme, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, espera um pouquinho só, começando bem o seu dia. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versículo 13. O apóstolo Paulo diz para eles assim: portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que coisa mais linda, né? Pense num bombeiro, né? Um bombeiro, ele não entra tem um prédio em chamas, uma casa em chamas, ele não entra ali naquele ambiente onde está havendo um incêndio sem a proteção completa, adequada, né? Aquela máscara de oxigênio, a roupa anti-chama, enfim, todos os acessórios, EPIs necessários para poder enfrentar aquelas chamas. Da mesma maneira, o cristão ele deve enfrentar o dia a dia. Ele deve enfrentar o dia a dia armado. Ele não pode enfrentar os problemas do dia a dia, as situações do dia a dia, desarmado. Por quê? Porque o ambiente espiritual, que é onde nós nos movemos, ele exige proteção contra tentações, contra armadilhas, contra ataques que se abatem contra nós, contra os ataques sutis que vêm contra nós todos os dias. E eu vou te dizer, quando eu digo todos os dias, não é uma vez por dia, é o tempo todo. Pode ser assim? Pensou nisso como ilustração? Assim como o bombeiro se arma, paramenta, né, para enfrentar o fogo, você e eu precisamos também de uma vestimenta adequada. Só que a nossa vestimenta, ela é espiritual, ela é divina. 3 coisas que eu gosto muito de ensinar, sempre baseado em ensinamentos pontuais. Primeiro, o cinturão da verdade. Uma das partes da armadura de Deus é o cinturão da verdade. O que é o cinturão da verdade? Somos eu e você termos uma postura, um modo de vida, um estilo de vida ético, íntegro,
reto, honesto, transparente. Amado, amada, não adianta coisa alguma, Eduardo, dizer sou cristão, sou um homem de Deus, mas ser um homem desonesto, não ser um homem íntegro, mentir, trapacear, enganar, enfim, ser um homem que fala, mas não vive o que fala. É claro que eu tenho minhas limitações, eu tenho minhas falhas, eu tenho meus erros, eu peco, mas o sangue de Jesus, pelo arrependimento, me cobre, me limpa de todo o pecado. Mas isso não pode ser um estilo de vida errante. Entende o que eu quero dizer? Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, além do cinturão da verdade, é o escudo da fé. Amado, gente, todos os dias, a Bíblia chega a dizer que tem dardos inflamados que voam de dia ao meio-dia, que voam à tarde, que voam de manhã contra a minha vida e contra você. São situações, eu sempre penso assim, né? Eu, Eduardo, não tenho condições de impedir que agentes externos, que pessoas, que situações, que conjunturas governamentais, financeiras, sociais, políticas, enfim, econômicas, eu não posso ter controle sobre essas coisas, porque está fora de mim. Eu não tenho controle sobre essas coisas, mas eu posso ter controle sobre as minhas atitudes e sobre as minhas reações. Então, muitas vezes, eventos que estão fora do meu controle ou ataques que vêm contra mim precisam encontrar pela frente um escudo. E a única forma de aparar esses dardos, né, essas flechas que voam contra a minha vida, é através do escudo da fé. É através do escudo da fé que eu apago as setas inflamadas, por exemplo, da negatividade. Gente, nunca vi uma época em que tanto se fala de coisa ruim, tanto se evidencia o negativo, o vai dar errado, isso não funciona, não tem mais jeito, tá tudo perdido, já era. Eu escuto isso muito mais do que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, o inferno não prevalecerá, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, tudo aquilo que eu fizer em Deus prosperará. E por aí afora vai. A Bíblia diz que em Deus, em Cristo Jesus, a gente tem o sim e o amém. Mas vamos, não estou querendo generalizar, mas o que mais se vê é o negativismo. Não vai dar certo esse negócio, essa empresa. Muita gente tem fugido do país por causa da estrutura, da conjuntura política, social, econômica, etc., tal, que o país está vivendo. Mas tem muita gente que permanece e continua prosperando porque crê em Deus e trabalha firme e vence governos corruptos, pessoas com má intenção, etc. e tal, sabe? Isso é impressionante. O escudo da fé apaga esses dardos inflamados da negatividade e da tentativa de derrotar a gente. Terceira coisa, para não ficar muito longo e o Léo caçar a minha palavra aqui. Terceira coisa, o capacete da salvação. O que é, ou qual é o laboratório, qual é a área, qual é o campo de batalha da nossa vida? Eu digo para você, de tantos anos de caminhada cristã, que o campo de batalha, a área de guerra principal da nossa vida é a nossa mente. Por isso que a Bíblia diz lá, em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo descrevendo, né, as partes da vestimenta, né, da armadura, ele fala sobre o capacete da salvação. E aí vai um ponto de inflexão muito importante e próprio. Se eu não tenho certeza da minha salvação, se eu não caminho com Deus, com Jesus no meu coração, de fato e de verdade, não apenas de palavra ou de boca, fatalmente eu sou quase que refém de más notícias, de conjunturas sociais, econômicas, eu sou refém daquilo que é negativo. Mas quando eu tenho Jesus,
E vou dizer mais uma coisa, mesmo pessoas que estão nos arraiais cristãos, me permitam dizer isso, não conseguem colocar o capacete da salvação porque temem mais o que está acontecendo agora do que abraçam aquilo que diz a palavra de Deus. Um dia tudo isso vai acabar, gente. Vai passar o céu, vai passar a terra. Mas Jesus disse que passará o céu e passará a terra. Mas as palavras dele não passarão. Ele é o Senhor da história. Guarde sempre isso no seu coração. Coloque o capacete da salvação e proteja a sua mente dos ataques, do negativismo, das palavras de derrota, das más notícias. Proteja a sua mente. Proteja a sua mente, enchendo a sua mente da palavra de Deus, daquilo que fala do céu, daquilo que abre portas e ninguém fecha, que fecha portas e ninguém abre. Encha a sua vida, o seu coração, a sua mente de boas notícias. Proteja a sua mente com o capacete da salvação. Suas decisões precisam ser protegidas de influências externas com o capacete da salvação, com a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo. E eu encerro aqui essa devocional com um pensamento do teólogo I.E.M., E de Eduardo, M de Maria, Bounds, I.M. Bounds. Diz o seguinte: não há situação na vida que Deus, ou para a qual Deus não tenha fornecido uma arma espiritual. Ele está dizendo com esse pensamento que para qualquer área da sua vida existe uma arma espiritual. Seu trabalho, sua família, seu casamento, a escola, suas finanças, qualquer área da sua vida, suas emoções, qualquer área da sua vida, para qualquer área da sua vida existe uma arma espiritual. Deixe-me orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque a Tua palavra abre o nosso entendimento para compreendermos que para o dia a dia da nossa vida, o Senhor nos deu uma armadura e se vestida, desde o capacete da salvação até a preparação dos pés pelo Evangelho da paz, a couraça da justiça, o cinto da verdade, ó Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Existe, Senhor Deus, vitória sobre todo e qualquer negativismo. Existe vitória, Senhor Deus, na hora de tomarmos decisões. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que esta pessoa que está agora ouvindo o que eu estou dizendo seja tocada pelo Espírito Santo e entenda que é na presença de Deus que nós recebemos toda a vestimenta adequada para enfrentarmos as fogueiras, os incêndios que tentam e vêm muitas vezes se abater contra a nossa vida e termos vitória, como diz a Tua palavra. E depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Eu oro e declaro em nome de Jesus, essa pessoa agora, tomando posse da palavra de Deus, da salvação de Deus, ela vai vencer tudo e vai permanecer inabalável em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe. Daqui a pouquinho a gente retorna para fecharmos esse Começando Bem o Seu Dia dessa quinta-feira. Olha, o Começando Bem o Seu Dia está terminando agora. Mas antes de terminar, eu queria deixar um último conselho para você. Antes de sair de casa, vista toda a armadura de Deus. Abra a palavra de Deus em Efésios capítulo 6 e leia ali sobre a armadura de Deus. Vá para a presença de Deus e ore e vista toda aquela armadura antes de sair de casa. Se você já saiu, pare um instante. Gente, abra uma Bíblia num celular, num app, se você não tiver uma de papel, em Efésios capítulo 6,
e declare sobre a sua vida toda a armadura de Deus. Mas Eduardo, eu não tenho ainda essa convicção. Então faz o seguinte, fale: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. Eu reconheço que eu sou pecador, me ajude, me perdoe, escreva meu nome no livro da vida, me faça uma nova pessoa, mas me dê vitória nessa área, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Faça essa oração, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp que vai aparecer aí na tela, mas não deixe de caminhar nessa vida, vencendo tudo e permanecer inabalável. Haja o que houver, mude a economia, mudem-se os presidentes, os senadores, os deputados, os juízes, quem quer que seja, mude-se tudo, mas você vai continuar vencendo em todas as coisas. É isso que eu desejo para você, no final desse programa, começando bem o seu dia de quinta-feira, voltando amanhã, se Deus nos permitir, sexta-feira, com mais uma edição desse programa que tem tocado a vida de tanta gente. Muito obrigado, Deus te abençoe, um beijo no seu coração, em nome de Jesus.